Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, prezados irmãos e irmãs, inscritos, inscritas e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sejam todos bem-vindos, desejamos que Deus esteja falando com cada um de vocês através dos hinos e das postagens que fazemos aqui, também de meditação da Palavra de Deus. Hoje nós trazemos aqui mais um tema que tem por objetivo contribuir para a reflexão, contribuir para o despertamento daqueles que porventura ainda não tenham percebido o dia em que estamos vivendo, tão quão próximo nós estamos da consumação de todas as coisas, da consumação, da finalização desse modelo de civilização que temos tido, finalização de tanta confusão como temos visto no mundo hoje, para o início do reino eterno, para o início do reino perfeito, para a restauração de todas as coisas, conforme o Evangelho de Cristo nos traz, conforme prometido pelo próprio Jesus nas Sagradas Escrituras. Para iniciarmos o nosso pensamento, nossa reflexão, baseado na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, para estes últimos dias, para esta última hora, nós gostaríamos de fazer a leitura de São Marcos, capítulo 16. Então, se você tem a sua Bíblia, gostaria de abrir, vamos abrir em São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, onde está registrado: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscitou após o terceiro dia. Algumas pessoas foram os primeiros a verem, alguns seguidores de Jesus foram os primeiros a verem, anunciaram para os demais, inclusive para os 11 discípulos, e estes, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que estavam incrédulos, não estavam crendo. E Jesus, então, chamou-os de incrédulos, com dureza de coração, por não haverem crido no testemunho dos seus irmãos de que ele havia ressuscitado. Então, ele próprio veio para falar com eles. Veja. E disse-lhes, depois de ter-lhes exortado, corrigido, lançado-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, ele disse: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Prezados irmãos e irmãs, o evangelho de Jesus traz se podemos dizer assim, tem dois viés. Ele tanto salva, quanto ele também condena. E de que lado nós vamos estar, só depende de uma coisa. Depende de nós crermos. Quem crer e for batizado, entrar para dentro desse corpo de Cristo, aceitar o Evangelho de Cristo,
aceitar ter Jesus como seu jugo, como seu guia, como seu orientador através do Espírito Santo, esse tem vida eterna. Aquele que não aceita, esse será condenado. E para que nós possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras e para nos levar de volta ao original, é que Deus tem nos enviado para os nossos dias uma mensagem que é a mensagem para estes últimos dias que nós estamos vivendo. Sobre esta mensagem, se você não tem conhecimento ainda, nós temos uma série aqui no nosso canal que chama Você Crê na Bíblia. E nesta série nós apresentamos o plano de salvação de Deus para a humanidade. Agora, se você já crê nesta mensagem, se você sabe do que estamos falando, então cabe a você, assim como cabe a mim, não somente crer nesta mensagem que Deus tem nos enviado, mas procurar segui-la da forma que ela foi pregada, da forma que ela veio, sem misturá-la com nada, sem usá-la para criar um sistema, para criar uma organização, porque Deus abomina, Deus não gosta, Deus odeia esse tipo de coisa, questão de organizar-se, de pôr liderança humana misturada com a palavra de Deus. Isso é coisa de gentio. Se você conhece essa mensagem, você sabe o que é gentio. Gentio é adorador de ídolo. E quando nós criamos uma organização, criamos uma liderança humana, nós estamos adorando ídolos. Mas, indo para um dos sermões pregados que compõe esta mensagem, o sermão que tem como tema o evangelismo do tempo do fim, essa mensagem, no parágrafo 37, meio do parágrafo, e o final nós gostaríamos de destacar, ela nos faz o seguinte alerta: qualquer pessoa pode ler um jornal, ouvir, assistir, enfim, e ver a condição desta nação e das nações. Não é olhar para a nossa nação, mas a condição global das nações. E perceber que alguma coisa está para acontecer. O que será que está para acontecer? Se você é um leitor da Bíblia, você sabe o que está para acontecer. A condição que está a humanidade hoje. Alguma coisa vai acontecer. O mundo, como poderíamos chamar isso de cosmos, o mundo exterior, sente que está vindo uma destruição. Como diríamos, uma era atômica está para explodir. Cientistas publicaram recentemente um relatório dizendo as catástrofes, os desastres naturais que nós estamos vendo que está acontecendo com a natureza, grandes enchentes, danos terríveis, dizem esses cientistas, estão vindo em uma velocidade que nós não esperávamos. Esperávamos que viesse as consequências da falta de responsabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Os cientistas dizem isso. Sabíamos que, em outras palavras, sabíamos que a resposta, que aquilo que foi plantado seria colhido. Mas nós não esperávamos que viesse numa velocidade tão grande, tão rápido, e elevando-se cada vez mais as catástrofes, os desastres que estão acontecendo através de efeitos da natureza. Enchentes, furacões, tsunamis e tantos outros efeitos. Calor exagerado, frio fora de época. Agora, o cristão olha para isso e ele sabe o que está acontecendo. É porque a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia deu todos os sinais a respeito
proximidade da segunda vinda de Cristo. Então o cristão sabe que é a vinda do Senhor, vê? Há uma atmosfera. Agora, Deus nos compara a ovelhas. Então veja, parágrafo 39 desse sermão, o evangelismo do tempo do fim. Uma ovelha não pode achar o seu caminho de volta, seja onde for que tenha vindo. Ela está completamente perdida. E esta é a razão pela qual o Senhor nos compara com ovelhas. Vê? Quando nós estamos perdidos, só há uma coisa que pode nos trazer de volta: o pastor. Agora, a Bíblia não está falando aqui da pessoa, de confiarmos na pessoa do pastor. A Bíblia está falando do bom pastor. Tudo bem confiarmos no nosso pastor, no líder, no ministro que Deus inspira para nos chamar a atenção, para que nós possamos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, buscar o Espírito Santo. Tudo bem, eu respeito a esse líder, a esse ministro, mas não olhando para ele de forma que a nossa visão fica ofuscada e nós deixamos de crer na palavra se esse ministro deixar de crer na palavra. E aí nós trocamos a palavra por esse ministro, pela sua pessoa ou pelo ministério que ele representa. É muito perigoso e tem acontecido muito isso, especialmente nesta era dos grandes influencers que têm tomado especialmente as redes sociais. Há inúmeros influencers que estão passando por cima das Escrituras e os influenciados não veem. Confiam nesse influencer, não confere com as Escrituras aquilo que está sendo pregado e aí fica em confusão. Sinal da vinda de Jesus, porque isso tudo serve para atrapalhar a fé, para diminuir a fé das pessoas na palavra de Deus, na simplicidade da palavra de Deus. Não quer dizer que não seja complexa, mas é simples, basta crer. E para crer, nós temos que seguir a mesma receita que o mensageiro chama de trilha batida, que a trilha batida está basicamente em Atos 2, versos 37 e 38. Sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para recebermos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é aquele mesmo dom que estava em Jesus, que através do corpo chamado Jesus abria a mente dos discípulos para que eles compreendessem aquilo que ele estava pregando. É o mesmo dom que vem hoje, entra em nós, através do Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras. Se você não é batizado ainda, você precisa dar esse passo. Você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você já é batizado, já é batizada, você precisa dar o outro passo. Você precisa ir para a santificação e precisa chegar até o Espírito Santo, precisa receber do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você vai ler e não vai compreender nada. Você vai continuar acreditando em influencers, em pessoas que leem, distorcem as Escrituras, te deixam em confusão, e você começa a crer naquilo, seguindo uma organização, um sistema, uma religião, e você vai se afastando cada vez mais da verdade, se afastando cada vez mais do Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. É somente Ele que nos traz a revelação. Então veja, isso é uma condição terrível dos dias de hoje. Então veja, e o cristão, prezados irmãos, não precisaria estar, muitos cristãos e cristãs não precisariam estar na condição que estão hoje, apavorados,
assustados com os sinais. Não. Ele deveria estar feliz, aguardando, esperando a vinda do Senhor, porque ela está próxima. Nós deveríamos sentir a fresca brisa do Calvário quando olhamos e vemos Deus, o Deus do céu, quem fez a promessa e as mesmas coisas que Jesus fez em sua vida. Prometeu que retornaria nos últimos dias, e aqui vemos isto. O que é isto? Isto é o sopro daquele frescor vindo como de chuva, vê? Nós sabemos que a redenção está perto. Alguma coisa está para acontecer. Agora o mundo não vê isso. E não vê porque não conhece. Prezados, nós vamos ficar por aqui nesta oportunidade. Mas no decorrer dos próximos conteúdos, vamos retomando estes conteúdos, que é o Evangelho do Tempo do Fim, que são palavras de vida eterna que alimentam a nossa alma, que cura as nossas enfermidades e que nos prepara para a hora em que nós estamos vivendo. E agora nós vamos orar e vamos entregar a Deus a sua necessidade. Mas não confia na minha oração, não. Não confie no que eu vou pedir para você. Confie no que você vai pedir para você. Fale você com Deus agora. Comece a construir relacionamento com Deus se você não tem esse relacionamento já construído. Se você já tem, já sabe, é só falar com Ele, só confiar, porque Ele vai te responder. Ele responde para mim e Ele responde para todos aqueles que têm confiança nele. Exatamente tudo que você precisar, pede para Ele. Faça, eu te desafio a fazer isso. Peça para Deus, confie. Você vai ver se Ele não vai te responder. Ele prometeu e Ele cumpre. Feche seus olhos, se você pode. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, o meu maior desejo, Pai, é que haja um batismo do Espírito Santo sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, para que esse que ainda não conheceu as verdades contidas na Tua palavra receba esta abertura de entendimento para que possa crer. E aquele que já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crê nesta mensagem, mas ainda não enxergou a grandiosidade da mensagem que nos ajuda a ter cada vez mais fé de arrebatamento. Eu oro para que também esse meu irmão, para que a minha irmã receba esta revelação do Teu Espírito Santo. Mas, Pai, eu sei que nós estamos aqui falando com pessoas que podem estar enfermas, necessitadas de uma cura, de uma libertação, de uma ansiedade, de uma depressão, de um desemprego, de um câncer, de um problema insolúvel, e está buscando alívio através da Tua palavra, através de um conteúdo que fala do Senhor, que traz fé, esperança. Por isso, ó Pai, nestas condições, essas pessoas vêm buscando um alívio, um atendimento de uma necessidade. E o Senhor é um Deus para atender todas as necessidades. O Senhor atende qualquer coisa que nós precisamos. Dúvidas que tenhamos, decisões a serem tomadas, tudo que nós precisamos, nós podemos confiar em Ti. Mas existem, Senhor, nuvens de negatividade, nuvens criadas pelo inimigo para atrapalhar a fé das pessoas, dúvidas na mente destas pessoas, para que elas não recebam aquilo que é delas, que já foi pago pelo Senhor na cruz no Calvário. Por isso, Senhor, nós unimos a nossa fé agora e repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito de incredulidade, impedindo a cura, a libertação, o recebimento da necessidade que o meu irmão, que a minha irmã precisa. Nós unimos a nossa fé e repreendemos agora, para que haja bênção sobre esta vida, sobre estas famílias. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém.
receba a sua cura, aceite a sua cura, receba paz no seu coração, libertação, qualquer necessidade que você tenha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.